Boa noite. Boa noite. Uma semana após a tragédia em Mariana, Dilma vai à região e anuncia multa de 250 milhões de reais. Supremo derruba a decisão do Congresso e proíbe doações ocultas a campanhas eleitorais. Exame de paciente brasileiro com suspeita de ebola dá negativo. Atentado no Líbano mata pelo menos 37 pessoas. Novos documentos contradizem mais uma vez Eduardo Cunha e mostram movimentação de contas na Suíça. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, os extratos revelam que o dinheiro foi movimentado 2 vezes no primeiro semestre do ano passado. Uma parte foi aplicada em ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e o restante transferido para a conta de uma empresa de Singapura que tem Eduardo Cunha como beneficiário. O depósito original na conta atribuída a Eduardo Cunha foi feito em 2011 pelo lobista João Augusto Henriques, num total equivalente a quase 5 milhões de reais em valores de hoje. Aos investigadores da Operação Lava Jato, o lobista disse que o dinheiro seria propina de um negócio da área internacional da Petrobras, comandada pelo PMDB. Eduardo Cunha nega e diz que esse valor se refere a uma dívida paga pelo filho do ex-deputado Fernando Diniz, morto em 2009. Em depoimento ao Ministério Público, Felipe Diniz, filho do ex-parlamentar, negou ter feito qualquer pagamento a Eduardo Cunha. Alvo de processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha tem sustentado que não possui contas no exterior. No entanto, admite ter ativos sob controle de entidades que administram bens em favor de beneficiários. Mulheres tomam as ruas de 2 capitais e pedem a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do cargo. Elas também protestaram contra o projeto de lei 5069, de autoria de Cunha, que dificulta o aborto legal feito em casos de estupro e também muda as regras de atendimento a vítimas de violência sexual. Aqui em São Paulo, o ato aconteceu na Paulista. A concentração foi às 5 da tarde no Vão Livre do MASP. O ato foi organizado por dezenas de entidades e grupos ligados ao movimento feminista. Os manifestantes pediram a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. A principal consigna desse ato é pelo Fora Cunha, pelo que representa essa figura pública no Congresso Nacional, né? É o pior que existe na política do nosso país, ataca diretamente a juventude, ataca as mulheres, ataca o povo negro, ataca as minorias políticas. O ponto central do ato foi o repúdio ao projeto de lei 5069, de autoria de Cunha, que altera alguns critérios do aborto. O texto sugere punições específicas para quem auxiliar ou induzir a gestante ao procedimento e ainda para pessoas que venderem substâncias consideradas abortivas, incluindo a pílula do dia seguinte. O projeto mantém a legalidade em 2 situações já previstas em lei, quando houver risco à vida da gestante ou se a gravidez for fruto de estupro. Além de protestar contra a PL, o grupo também defende a legalização plena da interrupção da gravidez. Quando a gente começa a participar de movimentos de mulheres, a gente começa a receber uma série de relatos de mulheres que não têm dinheiro para pagar o aborto, porque a verdade é que quem tem acesso ao aborto é quem pode pagar e é caro, né? Então as mulheres não têm acesso, usam agulhas, vão em que a gente chama de açougueiros, porque são pessoas que não são médicos, que não sabem fazer. E a verdade é que muitos médicos também não sabem, porque hoje existe um boicote dessa pauta, inclusive nas faculdades de medicina. Às 6h30 da tarde, o grupo ocupou todas as faixas da Avenida Paulista no sentido Consolação. O trânsito ficou completamente bloqueado. Agora são 7h30 da noite e os manifestantes acabaram de entrar na Rua da Consolação e o trânsito, que já estava complicado na Paulista, voltou a ficar interditado também na Rua da Consolação, no sentido do centro. Motoristas que vêm da Doutor Arnaldo, por exemplo, não conseguem acessar a Consolação. Mulheres grávidas e algumas com um bebê no colo também participaram do ato. Nossa equipe tentou falar com uma dessas mães, mas fomos impedidos por outras integrantes e ainda por cima agredidos verbalmente por elas. Depois, o grupo seguiu rumo à região central da cidade.
O Supremo Tribunal Federal acabou com as doações ocultas a campanhas eleitorais. A mini-reforma política, aprovada em setembro no Congresso Nacional, permitiu a doação de pessoas físicas aos partidos políticos e determinou que o valor distribuído pelos partidos aos candidatos fosse declarado apenas como um repasse, sem o nome do doador. Por unanimidade, os ministros do Supremo entenderam que esse modelo impede a identificação dos doadores e a fiscalização do financiamento de campanha e viola os princípios constitucionais de publicidade e moralidade. A decisão é retroativa a setembro e já vale para a eleição municipal do ano que vem. A eleição foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que permite a repatriação de dinheiro enviado ao exterior sem registro. Mas uma emenda de última hora excluiu do benefício ocupantes de cargos públicos e parentes. A proposta agora segue para o Senado. O projeto de lei do governo faz parte do ajuste fiscal. A expectativa do Planalto é arrecadar 11 bilhões de reais com a medida. A proposta regulariza dinheiro e bens enviados ao exterior não declarados à Receita Federal. Quem aderir não será processado por sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e descaminho, mas terá de pagar multa e imposto de renda. O governo queria um total de 35%, mas os deputados baixaram para 30%. O projeto de lei foi aprovado em votação apertada, 230 a 213, e muito criticado pela oposição. Isso é uma imoralidade, a aprovação desse projeto. O Brasil não pode querer resolver as suas contas mostrando para a sua população que o crime compensa. Nós temos aí falta de recursos para a saúde, falta de recursos para a educação, falta recursos para a segurança, falta recursos para o prefeito e os municípios, e nós, com essa quantidade de recursos lá fora, no país, no exterior. Uma emenda do PSDB, aprovada por ampla maioria, exclui do benefício políticos e demais ocupantes de cargos públicos e seus parentes até segundo grau. O deputado tucano, Bruno Covas, autor da ideia, disse que a intenção é retirar dúvidas de que envolvidos em escândalos de corrupção pudessem aproveitar a brecha legal. A CPI do BNDES na Câmara dos Deputados aprovou a convocação do empresário e pecuarista José Carlos Bonlai, amigo do ex-presidente Lula. Os parlamentares querem que ele explique as denúncias de tráfico de influência e favorecimento em contratos firmados no banco. Bonlai é suspeito também de ter recebido propina do esquema de corrupção da Petrobras. Polícia Federal refaz as contas sobre o prejuízo da Petrobras com corrupção e sobe a estimativa para 42 bilhões de reais. O período analisado vai de 2004 a 2014 nos governos Lula e Dilma. De acordo com a Polícia Federal, os valores calculados tiveram como base uma tabela com os pagamentos de propina envolvendo as 27 empresas apontadas como integrantes do esquema de corrupção na Petrobras. Os acusados que fizeram delação premiada na Operação Lava Jato falaram em índice de 3% de propina em cada contrato. Mas as investigações levaram à conclusão de que o desvio foi maior e pode ter alcançado 20% em alguns casos. Este novo laudo eleva para 42 bilhões de reais a projeção de perdas com a corrupção na Petrobras, mais que o dobro da cifra anterior, que era de 20 bilhões de reais. Em abril, a Petrobras reconheceu uma perda de 6 bilhões de reais. E a Petrobras divulgou no início da noite que teve um prejuízo de 3 bilhões e 700 milhões de reais no terceiro trimestre. A companhia atribuiu o resultado ruim à alta do dólar e ao aumento de despesas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a corrupção na Petrobras. Nos balanços da Petrobras, o prejuízo com o escândalo da Operação Lava Jato foi orçado em 6,4 bilhões de reais. Isso já era inaceitável. Num primeiro levantamento da Polícia Federal, esse rombo foi reestimado para 20 bilhões de reais. Isso era inacreditável. Agora, num novo relatório da Polícia Federal, estima-se que os pagamentos indevidos da Petrobras a empresas investigadas na Lava Jato pode chegar a 42,8 bilhões de reais. Isso é inimaginável. Diante de um escândalo de tais proporções, o mínimo que se pode esperar são duas coisas. Primeiro, punições exemplares e segundo, correção de rumos. Em relação às punições, quem olha para Curitiba e vê a movimentação do juiz Sérgio Moro e dos investigadores, acha que mal ou bem a coisa está caminhando.
Mas em relação ao segundo tópico, a correção de rumos, aí nada caminha. No momento, Dilma Rousseff promove uma realocação dos seus aliados ao lado dos cofres da República. Vem aí, no futuro próximo, novas operações Lava Jato. E o PT, por ordem de Lula, acaba de divulgar uma cartilha de autodefesa. Nessa cartilha, o partido faz pose de vítima e ataca magistrados, investigadores e a imprensa. É como se o PT, apesar de tudo que está na cara, se considerasse uma potência moral. É como se o partido achasse que não deve explicações a ninguém, a não ser a sua própria noção de superioridade. Costuma-se dizer que o crime não compensa. Não é bem assim. Na verdade, quando o crime compensa, ele muda de nome, ele passa a se chamar doação legal com registro na Justiça Eleitoral. E quando o crime é flagrado, aí ele passa a se chamar perseguição da direita golpista. E todo mundo fica desobrigado de explicar o rombo de mais de 42 bilhões na Petrobras. Boa noite. Operação Zelotes. Justiça autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal para tentar descobrir se o ex-ministro cometeu irregularidades ao nomear conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é ligado ao Ministério da Fazenda. A Operação Zelotes investiga fraudes em julgamentos no CARF. Segundo a Polícia Federal, integrantes do Conselho recebiam propina para anular ou reduzir débitos tributários de empresas com a Receita Federal. Mantega afirmou que não foi notificado e que, por isso, não vai comentar a decisão da Justiça. Uma semana depois do rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais, a presidente Dilma Rousseff sobrevoa a região e diz que irá cobrar a empresa responsável. Pela manhã, Dilma sobrevoou a área assolada pela lama de rejeito de mineração. Na quinta-feira passada, as barragens do Fundão e de Santarém se romperam e parte do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, foi soterrada. Ao menos 8 pessoas morreram, 19 continuam desaparecidas e mais de 600 estão desabrigadas. Depois do sobrevoo, a presidente desembarcou na cidade de Governador Valadares para discutir o problema de abastecimento de água, que foi interrompido na região. Acompanhada do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, do ministro da Integração, Gilberto Ock, dos governadores de Minas Gerais e Espírito Santo, Fernando Pimentel e Paulo Artung, e do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a presidente falou que o IBAMA vai aplicar uma multa preliminar no valor de 250 milhões de reais à empresa responsável por poluição dos rios, por tornar a área imprópria para a ocupação humana, por interromper o fornecimento de água e por lançar em rios resíduos e efluentes danosos à biodiversidade. Quem é o responsável? É uma empresa privada, Samarco, uma empresa grande, que tem como sócios a Vale do Rio Doce, ou seja, a Vale, não chama mais Vale do Rio Doce, e a BHP Billiton. As empresas, elas têm de ser responsabilizadas por várias coisas. Primeiro, pelo atendimento emergencial da população. Segundo, pela busca de soluções mais estáveis, mais perenes. E terceiro, pela reconstrução e pela capacidade de resolver os problemas da vida de cada um afetado por esse desastre. Dilma disse que os estados atingidos podem também pedir ressarcimento à mineradora e que as prioridades são diferentes para cada município. A prioridade aqui em Governador é água. Lá em Mariana não é água, lá em Mariana é resgate de vidas humanas, porque ainda tem pessoas que podem estar submersas naquele mar de lama. Ainda hoje, um corpo foi removido da lama por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Futebol. Partida entre Brasil e Argentina é adiada por causa da chuva. O jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 aconteceria hoje às 10 da noite em Buenos Aires, mas foi transferido para amanhã no mesmo horário. O temporal que atingiu a capital argentina alagou o gramado do Monumental de Nunes e atrapalhou a chegada dos torcedores ao estádio. A seguir, exame de paciente brasileiro com suspeita de ebola dá negativo. E atentado no Líbano. Explosões em Beirute matam pelo menos 37 pessoas.
qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Elegante, descontraído e cheio de conteúdo. O Todo Seu é ótimo mesmo. Na verdade, eu estava falando de você, Rony. De mim? O Todo Seu é que é tudo isso. Um programa elegante, descontraído, cheio de conteúdo e imperdível. Todo Seu, de segunda a quinta, 10h30 da noite. A represa de Guarapiranga, um dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, está com mais que o dobro do volume d'água registrado no mesmo período do ano passado. Os bancos de areia que apareciam por causa da seca não são mais vistos. Represa quase cheia, perto de 86% da capacidade. Há um ano, a Guarapiranga tinha menos da metade desse volume. Mantido o ritmo de chuvas, a expectativa da Sabesp é que o espelho d'água fique completo até o fim do ano. O consumidor tem ajudado. 79% reduziram o consumo em outubro e a maior parte ganhou desconto na conta. É o caso da dona Josefa. A água economizo. Tem, a minha filha também, nós pegamos água do chuveiro para nós dar descarga, né? O mérito não é só da economia das pessoas e da chuva. É que desde janeiro, a Sabesp aumentou em 40% a quantidade de água bombeada da represa Billings aqui para Guarapiranga, que por causa da crise hídrica passou a abastecer bairros que antes recebiam água do sistema Cantareira. Lá o nível sobe devagar. O Cantareira opera hoje com um pouco mais de 17% da capacidade, incluídas as 2 cotas do volume morto. Hoje, São Paulo teve um dia de calor e, diferentemente dos outros dias, não choveu. Mas os temporais devem voltar amanhã. Então vamos à previsão para todo o estado com Luciana Magalhães. Sexta-feira de bastante calor e tempo abafado em São Paulo. Amanhã a previsão é a mesma para todas as regiões paulistas. O sol brilha forte pela manhã e ao longo do dia nuvens se formam, provocando pancadas de chuva que podem ser fortes no meio da tarde. A diferença é que a temperatura sobe mais e o ar fica bem abafado. Em Presidente Prudente, a máxima amanhã pode chegar aos 37 graus. Já na região centro-norte, máximas de 34 em Barretos e de 31 em Franca. E na faixa leste, máxima de 33 graus em Campinas, sendo que no litoral o tempo volta a abrir com máxima de 31 em Caraguatatuba. Até sábado, calor e chuvas isoladas à tarde. Há risco de temporais, máximas de 31 graus. E no domingo, a nebulosidade aumenta, diminuindo a temperatura, que não deve passar dos 25 graus. Exame de paciente brasileiro internado no Rio de Janeiro com suspeita de ebola dá negativo. Novos exames serão feitos em 48 horas. O acompanhamento é necessário e repetido até que a suspeita de ebola esteja descartada. O paciente chegou ao Brasil na sexta-feira. Ele estava na Guiné, onde há um surto de ebola. 2 dias depois de desembarcar, ele começou a apresentar febre alta, dores musculares e dor de cabeça. Os primeiros atendimentos foram feitos em Belo Horizonte, onde ele já ficou em isolamento. Os profissionais que tiveram contato com o paciente também estão sendo monitorados. Pelo menos 37 pessoas morreram em um duplo atentado suicida em Beirute, no Líbano. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas. As explosões aconteceram no subúrbio comercial e residencial do sul da capital Beirute. A área é reduto do grupo militante xiita Hezbollah.
A polícia informou que 2 homens a pé detonaram cintos explosivos em frente a um centro comercial. Diversos ataques atingiram as fortalezas do Hezbollah em todo o Líbano entre 2013 e 2014. Todos foram reivindicados por grupos extremistas sunitas. Primeira greve geral na Grécia, sob o governo de Alexis Tsipras, se transforma em protesto violento. Milhares de trabalhadores gregos saíram às ruas em protesto contra as medidas de austeridade exigidas no acordo do terceiro resgate econômico acertado entre o governo Tsipras e os credores internacionais. Em Atenas, a caminhada foi interrompida pela violência. Jovens mascarados começaram a atirar pedras e coquetéis Molotov. A polícia respondeu com bombas de gás. Os confrontos aconteceram diante de prédios públicos no centro da cidade e até na Praça do Parlamento. A polícia informou que 3 pessoas foram detidas. A primeira greve nacional no governo de Alexis Tsipras foi convocada pelos maiores sindicatos dos setores público e privado. Escolas, bancos, farmácias, museus e transportes públicos não funcionaram em grande parte do país. Dezenas de voos foram cancelados e hospitais tiveram equipes reduzidas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivono Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, experimente a famosa pizza estufada de Chicago no Hoje Tem. Assista agora. Todo Seu.